Boa noite, galera. Aqui quem está falando é o professor Marcelo Rocha e hoje a gente vai começar a resolver as 3 últimas provas da AFA 2016, 17 e 18. A gente vai começar pela AFA 2016. Eu selecionei algumas questões dessa prova para a gente resolver. Não vou fazer todas as questões, só aquelas que eu considero de vital importância para quem vai prestar o concurso daqui a 2 semanas, ou mais ou menos 2 semanas e meia. Tá beleza até aí, galera? Então vamos começar aí com a nossa questão número 2. A questão 2 fala o seguinte: um bloco é lançado com velocidade V0 no ponto P paralelamente a uma rampa conforme a figura. Ao escorregar sobre a rampa, esse bloco para na metade dela devido à ação do atrito. Tratando o bloco como partícula e considerando o coeficiente de atrito entre a superfície do bloco e da rampa constante ao longo de toda a descida, a velocidade de lançamento, para que este bloco pudesse chegar ao final da rampa, deveria ser no mínimo. Então, galera, nós temos aí 2 situações. Na primeira situação, o bloco é lançado com velocidade V0 que chega até a metade da rampa. Na segunda situação, ele quer saber com que velocidade você deve lançar esse corpo para que ele chegue ao final da rampa em repouso. Como a gente sabe que ele quer que a velocidade final seja 0? Porque ele pergunta aí, qual deve ser a velocidade de lançamento mínima? Então, aquela menor velocidade de lançamento é que permite ao corpo chegar lá embaixo com nenhum saldo energético. Ou seja, ele vai chegar lá embaixo com energia cinética 0, com velocidade 0. Tranquilo até aí? Então, vamos lá, galera. Só a título de revisão, vamos imaginar aqui o nosso plano inclinado. Vamos imaginar aqui o bloco numa posição qualquer ao longo da descida e vamos identificar as forças que atuam sobre ele, não é? Nós temos aqui a força peso, nós temos aqui a força chamada de normal e nós temos aqui para cima a nossa força de atrito. Beleza até aí, galera? É importante você notar que tanto a normal, quanto a FAT, quanto o peso são forças constantes, já que peso é M vezes G, a FAT é a nossa μ vezes a normal, e a normal, se você fizer a decomposição do peso, você vai concluir que ela é igual a P cosseno θ. Então, nós estamos trabalhando nesse problema com 3 forças que não mudam, tanto no primeiro experimento quanto no segundo experimento. Então, a resultante, que é o somatório da normal, da FAT e do peso, é a mesma tanto no experimento 1 quanto no experimento 2. Então, a força resultante, na realidade, ela é normal mais FAT mais o peso. Isso em ambas as situações. E você sabe, pela segunda lei de Newton, que força resultante é M vezes A. Ora, se a resultante não muda de um experimento para o outro, é claro que a aceleração também não irá mudar, já que força resultante é massa vezes aceleração. Então, se a resultante não muda, se a massa não muda, é claro que a aceleração também não irá mudar. E como nós estamos trabalhando com uma força resultante que é constante, já que suas componentes o são, é claro que essa aceleração também é constante em ambos os experimentos. Então, tanto faz no lançamento em que ele para na metade, como no lançamento em que ele para lá no final. Como as 3 forças são idênticas, a resultante será idêntica, consequentemente a aceleração também será idêntica. Como as forças são constantes, a resultante é constante e a aceleração é constante. Estamos lidando com um movimento retilíneo uniformemente variado. Sendo assim, podemos aplicar qualquer equação do MRUV que seja compatível com esse exercício. Por exemplo, a nossa equação de Torricelli. Então, V ao quadrado é igual a V0 ao quadrado mais 2A ΔS. Tranquilo até aí, galera? Como nós aplicaríamos essa equação no primeiro experimento?
aquele onde o bloco para na metade. Então, vamos lá. A velocidade final vai ser 0. A velocidade inicial ele mesmo chamou de V0. A aceleração nós vamos chamar de A. E esse ΔS eu vou chamar de ΔS1, que é a distância percorrida nesse primeiro experimento. Ou seja, a metade da rampa. Então, nós teremos a seguinte situação, galera. Lembrando que, na realidade, essa aceleração é negativa, né? Porque o bloco está parando, então é um movimento retardado. Então, no nosso caso, nós não vamos usar mais, nós vamos usar menos. Então, ficará 0 ao quadrado é igual a V0 ao quadrado menos 2A ΔS1. Daqui você conclui que o ΔS1 vale V0 ao quadrado sobre 2A. Tranquilo até aí, galera? Agora nós vamos para o outro experimento, que é aquele experimento onde o bloco para ao final da rampa. Aplicando novamente a equação de Torricelli, você vai ter 0 ao quadrado é igual a V' ao quadrado, e é esse V' que nós queremos, é a velocidade de lançamento na segunda situação, menos 2 vezes a mesma aceleração, só que aqui nós teremos um ΔS2. Beleza, só que esse ΔS2 é o comprimento total da rampa, ou seja, o dobro de ΔS1. Então, isolando o nosso ΔS2, você vai ter V' ao quadrado sobre 2A. E de onde virá a nossa terceira equação? Dessa observação que eu falei. A distância percorrida no segundo experimento é o dobro da distância percorrida no segundo experimento. Vamos desenvolver? Então, V' ao quadrado sobre 2A, isso vai ser o dobro de V0 ao quadrado sobre 2A. Podemos cortar tranquilamente 2A com 2A. Esse ao quadrado vai passar para cá como raiz. E aí você vai concluir que V' é raiz de 2 vezes V0. Beleza até aí, galera? Espero que todo mundo tenha entendido isso daí. E aí ficamos com o nosso gabarito correto, letra A. Galera, alguma dúvida? Se nenhuma dúvida, vamos prosseguir para a nossa questão de número 4. Uma questão interessante que ela vai falar sobre hidrostática, mais especificamente empuxo. Então, a questão fala o seguinte: um balão cheio de um certo gás, que tem volume de 2 metros cúbicos, é mantido em repouso. Galera, se está em repouso, resultante é 0. A uma determinada altura de uma superfície horizontal, conforme a figura abaixo. Sabendo-se que a massa total do balão, incluindo o gás, é de 1,6 kg, considerando o ar como uma camada uniforme de densidade igual a 1,3 kg por metro cúbico, pode-se afirmar que ao liberar o balão, Então, galera, trata-se de nós sabermos o que vai acontecer com o balão. Se ele vai continuar parado, se ele vai subir, se ele vai descer. Então, a gente vai fazer o seguinte: vamos identificar que forças atuam nesse balão. Beleza até aí? Então, a gente já identifica uma primeira força, que é o nosso peso. Beleza até aí? Identificamos também uma segunda força, que é a força que o ar faz sobre o balão, que é chamada de empuxo. O grande problema é que não sabemos quem é maior. Se o empuxo for maior, o balão sobe. Se o peso for maior, o balão desce. Mas nós podemos calcular. O peso, você sabe que é o produto da massa pela gravidade. A massa é 1,6, gravidade 10, então você terá 16 newtons. O empuxo tem a sua fórmula, que é a densidade do fluido, que no caso é o ar, vezes a gravidade, vezes o volume do corpo que se encontra submerso. Nesse caso, como todo balão está submerso no ar, é o volume do balão. Então, aqui você vai ter 1,3 vezes 10 vezes o volume, que é 2. Então, daqui você encontra um empuxo que vale 26 newtons. E, professor, então concluímos que o empuxo é maior do que o peso. Então, galera, se o empuxo é maior do que o peso, obviamente o balão irá subir.
E se ele vai subir, a gente tem condições de determinar qual é a sua aceleração. Basta nós aplicarmos segunda lei de Newton. Força resultante é massa vezes aceleração. No nosso caso, como só duas forças atuam e a maior é o empuxo menos peso é igual a massa vezes aceleração. 26 menos 16 é igual a massa, que é 1,6 vezes a aceleração. Nossa aceleração será de 10 dividido por 1,6. Isso aqui dará 6,25 metros por segundo ao quadrado. Galera, então o balão vai subir com uma aceleração de 6,25 metros por segundo ao quadrado. Gabarito correto, letra B de bola. Galera, vamos prosseguir. Questão de número 5. Trata de gravitação universal. Vamos lá? Questão número 5 fala o seguinte. Considere a Terra um planeta esférico homogêneo, de raio R, massa M, concentrada no seu centro de massa, e que gira em torno do seu eixo E com velocidade angular constante ômega, isolada do resto do universo. Um corpo de prova colocado sobre a superfície da Terra em um ponto de latitude φ descreverá uma trajetória circular de raio R, centro sobre o eixo E da Terra, conforme a figura abaixo. Nessas condições, o corpo de prova ficará sujeito a uma força de atração gravitacional F, que admite duas componentes, uma centrípeta FCP e outra que traduz o peso aparente do corpo P. Galera, não se impressione com esse enunciado, porque o que interessa é a partir de agora. Quando φ igual a zero, ou seja, quando a latitude igual a 0 graus, então o corpo de prova está sobre a linha do equador e experimenta um valor aparente de aceleração da gravidade, g. Por outro lado, quando φ igual a 90 graus, o corpo de prova se encontra em um dos polos, experimentando o valor aparente de aceleração da gravidade igual a gp. Sendo g a aceleração da gravitação universal, a razão GE sobre GP vale. Então, olha só, galera, vamos fazer esse exercício de uma maneira bem simples. Então, vamos imaginar que aqui está o nosso planeta, beleza até aí? Vamos imaginar um eixo cortando aqui o nosso planeta e o planeta girando em torno desse eixo. Vamos traçar aqui a nossa linha do equador e aí vamos imaginar a seguinte situação, galera. Vamos imaginar que nós tenhamos aqui uma balança na linha do equador. Sobre essa balança nós tenhamos aí uma pessoa. Vamos imaginar também isso num dos polos, pode ser o polo norte ou o polo sul. Vamos imaginar uma balança aqui no polo sul, mas poderia ser o polo norte, e uma pessoa aqui sobre essa balança. E vamos analisar o que vai acontecer nessas duas situações, latitude 0 e latitude 90 graus. Galera, se eu isolar esse bonequinho aqui, ó, esse bonequinho que está na linha do equador, este aqui, ó, as forças que ele vai experimentar, na realidade, são duas. Ele vai experimentar a força gravitacional, que nós chamamos de peso, e ele vai experimentar também uma força normal. Essa força normal é feita pela balança. Na realidade, é a indicação da balança, porque assim como a balança faz uma força nele chamada normal, ela também recebe a ação dessa força. Então, a indicação da balança é sempre a normal. E lembrando que essa pessoa estará em movimento circular. Beleza até aí? Se essa pessoa estará em movimento circular, qual vai ser a equação dela? Você vai fazer força resultante é igual a m vezes a. Só que essa resultante não é uma resultante qualquer, já que o movimento é circular. É uma resultante centrípeta, então essa aceleração também é centrípeta. Então, como é que fica a resultante? Fica peso menos normal igual a m vezes fórmula da centrípeta, ômega ao quadrado vezes r. Isso em termos de velocidade angular. Tudo bem até aí, galera? Então, vamos lá. Isolando a normal, você vai ter normal, que é a indicação da balança, será peso menos m, ômega ao quadrado, r. Isolando m, né, botando evidência na realidade, você fica com g menos ômega ao quadrado, r.
Notem então, galera, que a normal é a indicação da balança. Vai ser a massa vezes alguém que a gente pode encarar como uma gravidade, não é? Porque a normal, a seu ver, indica o peso. E peso é massa vezes gravidade. Mas é a gravidade experimentada na linha do Equador. Essa gravidade aqui é a gravidade experimentada na linha do Equador. Então, a gravidade na linha do Equador é G menos ômega ao quadrado R. E lá da gravitação você tem que G é Gm sobre R ao quadrado, no caso menos ômega ao quadrado R. Beleza? Tá aí a nossa gravidade na linha do Equador. Agora a gente vai isolar esse garotinho aqui, ó. Galera, forças que atuam sobre ele, você vai ter o que aí nessa brincadeirinha? Apenas o que? A normal, não é isso? E você vai ter aqui o peso. Tranquilo até aí? Só que essa pessoa que se encontra no Polo Sul ou no Polo Norte, ela não vai sentir o efeito da rotação da Terra. Por quê? Porque ela se encontra num ponto que somente gira. Esse ponto não rotaciona. Então, diferentemente deste daqui, onde a resultante é centrípeta, esse daqui que você está vendo tem uma resultante igual a zero, porque em momento nenhum ele vai se sentir ejetado para fora do planeta. Então, nesta situação, nós temos que a normal é igual ao peso, ou seja, a indicação da balança será Gm sobre R ao quadrado, que é a gravidade, vezes a massa, já que peso é massa vezes gravidade. Então, esta gravidade aqui é a gravidade experimentada onde? No polo. Agora a gente já pode resolver o nosso exercício, já que ele quer a razão entre gravidade na linha do Equador e gravidade no polo. Então, você vai ter Gm sobre R ao quadrado menos ômega ao quadrado R, dividido pela gravidade que você experimenta no polo, que é Gm sobre R ao quadrado. Então, se você dividir esse por esse aqui, você vai obter 1 menos, agora você vai dividir esse por esse aqui. Você vai obter o que, galera? Você vai obter ômega ao quadrado, R ao cubo, dividido por Gm. E aí, nós encontramos o gabarito correto, letra A. Beleza até aí, gente? Então, quando você está na linha do Equador, por conta do efeito rotacional da Terra, você vai sentir uma força te empurrando para fora, que é o que nós chamamos de centrífuga. Essa força vai aliviar um pouquinho o teu esforço sobre a balança. Por isso que no Equador, a balança não indica Gm sobre R ao quadrado, que é a gravidade que nós experimentamos, 9,8. Ela vai indicar algo menos, né? Então, vai indicar isso menos isso aqui. Você vai se sentir mais leve na linha do Equador. Já quando você está nos polos, por exemplo, aí não. Aí você vai sentir a gravidade que nós estamos acostumados a calcular, que é o nosso 9,8. Beleza até aí, gente? Ótimo. Vamos prosseguir com a nossa questão de número 7, que fala o seguinte: deseja-se aquecer 1 litro de água que se encontra inicialmente a temperatura de 10 graus Celsius até atingir 100 graus Celsius sob pressão normal em 10 minutos, usando a queima de carvão. Sabendo-se que o calor de combustão do carvão é 6.000 calorias por grama e que 80% do calor liberado na sua queima é perdido para o ambiente, a massa mínima de carvão consumida no processo, em gramas, e a potência média emitida pelo braseiro em watts são. Então, vamos lá começar, galera. Vamos selecionar aqui os dados que importam. Primeiro, 1 litro de água. 1 litro de água, 1 quilo, 1.000 gramas. Temperatura inicial da água, temperatura final da água. Beleza até aí? Só com esses dados a gente já consegue calcular quanto de calor essa amostra precisa receber. Então, a gente vai fazer M vezes C vezes Δθ. Então, a massa, 1.000 gramas. Tranquilo até aí? Calor específico da água é 1, variação de temperatura, 100 menos 10.
100 menos 10 é 90, vezes 1000, 90.000 calorias. Então, essa quantidade de calor é a quantidade que a água precisa receber para ir de 10 a 100 graus Celsius. Quem vai fornecer essa energia, galera? A queima do carvão. Só que 80% da queima é perdido para o ambiente, então a gente só aproveita 20%. Então a gente vai colocar assim, ó, 20% da energia liberada pelo carvão, esse EC não é energia cinética, energia liberada pelo carvão tem que dar o que eu preciso, 90.000 calorias. Todo mundo entendeu, galera? Como 80% é perdido para o ambiente, só será útil para mim 20% do calor liberado pela queima de carvão. Então 20% da energia liberada pelo carvão tem que dar 90.000 calorias. Tranquilão até aí? Beleza, então você corta esse zero aqui com esse zero, e aí nós concluímos que a energia liberada pelo carvão será 90.000 dividido por 2, que dá 45.000, vezes 10, 450.000 calorias. Olha quanto é perdido, né, galera? Então o carvão tem que produzir, tem que liberar 450.000 calorias. Dessas 450.000, só 20%, ou seja, 90.000 calorias, serão utilizadas no aquecimento da água. Com isso, a gente já pode fazer uma regrinha de 3 para descobrir que massa de carvão deve ser consumida para liberar esses 450.000. Com base no que ele falou aqui, ó, a taxa de combustão do carvão. 6.000 calorias são liberadas por cada grama queimada. Então, 1 grama de carvão queimada libera 6.000 calorias. Quantos gramas liberarão? 450.000 calorias. Tranquilão, galera? Até aí? Cortamos 1 zero, 2 zero, 3 zeros, 1 zero, 2, 3, e aí isolamos a nossa massa. Nossa massa será 450 dividido por 6, o que dará 75 gramas. Então está aqui uma parte da resposta. Então a gente vai ficar com a letra B ou letra D. Só que ele pede também a potência média emitida pelo braseiro. Bom, como você quer potência emitida pelo braseiro, é a quantidade de calor que ele produz, ou a energia que ele emite, tanto faz, num certo intervalo de tempo. Ele produz 450.000 calorias em... E aí vamos lá para o nosso texto, em 10 minutos. Voltemos. Então você já sabe que aqui embaixo será 10 minutos. Tranquilo até aí, galera? Só que ele quer em watts. Então a gente não vai poder usar calorias. Então a gente vai fazer exatamente o seguinte, galera: 450.000. Lembrando que uma caloria, 4 joules. Então daqui para cá a gente vai usar a seguinte informação: uma caloria igual a 4 joules. Então aqui em cima já vai sair em joules. E esses minutos a gente vai passar para segundo. Então 10 minutos, cada minuto 60 segundos, 10 vezes 60 segundos. Joule por segundo é sinônimo de watts. Então a gente vai simplificar, 0, 0 com 0, 0. E aí você vai ter a seguinte continha, galera: 4 vezes 4.500, o que vai dar 18.000. Não é isso, gente? Dividido por 6. Fazendo essa continha, você encontrará 3.000 watts. E aí chegamos ao nosso gabarito correto, galera. Letra D de dado. Foi? Espero que você tenha entendido a solução dessa questão. Vamos para a questão de número 8. Bom, galera, a questão de número 8, ela trata de movimento harmônico simples. Vamos começar? Ela fala o seguinte: 3 pêndulos simples, 1, 2 e 3, que oscilam em MHS, possuem massas respectivamente iguais a M, 2M e 3M, são mostrados na figura abaixo. Os fios que sustentam as massas são ideais, inextensíveis e possuem comprimento respectivamente iguais a L1, L2 e L3. Para cada um dos pêndulos, registrou-se a posição X em metros em função do tempo T em segundos
E os gráficos desses registros são apresentados nas figuras 1, 2 e 3 abaixo. Galera, deixa eu ver se eu viro aqui essa tela para ver se a gente aumenta um pouquinho isso daí, tá? Deixa eu virar aqui. Acho que vai sobrar um pouquinho mais de espaço para a gente. Então vamos lá. Considerando a inexistência de atritos e que a aceleração da gravidade seja g igual a π ao quadrado, metros por segundo ao quadrado, é correto afirmar que... Então vamos lá, galera. Vamos por partes, né? Já que ele quer relação entre comprimentos e ele deu alguns gráficos aí e no eixo horizontal nós temos tempo, vamos relembrar algumas coisinhas. Primeiro, estamos trabalhando com pêndulo simples. O período do pêndulo simples é 2π raiz de L sobre G, beleza? L é o comprimento do pêndulo e G é a nossa aceleração da gravidade. Galera, tem que saber essa fórmula. Não dá para a gente ir para a provinha da AFA sem saber a fórmula de período. Tranquilo até aí? Então, vamos lá para a gente tentar estabelecer algumas coisinhas importantes aí. Outra coisinha que ele deu para a gente é que a gravidade você pode considerar como π ao quadrado. Então, melhorando isso daí, você sabe que vai dar 2π, raiz de π ao quadrado é π, raiz de L. Então, para esse problema, o nosso período pode ser encarado, cortando π com π, como 2 raiz de L. Agora, a gente vai olhar para esses gráficos aqui que foram dados para a gente, tá bom? Vamos tentar dar uma ampliada nesse gráfico aqui. Então, vamos lá. Galera, vamos trabalhar em cima de cada um deles. Bom, olhando para esse primeiro gráfico aqui, você está identificando no eixo horizontal dos tempos um valor de número 2. Com esse tempo aí igual a 2, você já consegue identificar o período dessa onda, que é o seu intervalo de repetição. Se aqui é 2, galera, é claro que você vai ter, para esse pontinho aqui que eu vou tentar churar, ó, o valor 1. Então, de 1 em 1 segundo, essa onda se repete. Então, o período do pêndulo 1 vale 1 segundo. Vamos fazer a mesma análise na figura 2. Notem que na figura 2, no eixo horizontal, você tem o valor 1. E se aqui é o valor 1, obrigatoriamente, esse pontinho que você está vendo aqui é o valor 2. Então, significa que essa onda está se repetindo de 2 em 2 segundos. De 2 em 2 segundos, ela está dando uma oscilação completa. Assim como a anterior, dava uma oscilação completa de 1 em 1 segundo. Então, o período desse MHS2, ele é de 2 segundos. Bom, vamos para o nosso gráfico 3. Você está vendo aqui na horizontal um número 6. Se aqui é um número 6, com certeza aqui é um número 4, com certeza aqui por simetria é um número 2. Então, você nota que nesse caso, a onda está se repetindo de 4 em 4 segundos. Então, pronto, descobrimos os períodos do primeiro pêndulo, do segundo pêndulo e do terceiro pêndulo. Agora, a gente já pode jogar esses valores nas nossas fórmulas, né, galera? A gente já pode, por exemplo, calcular T1 igual a 2 raiz de L1. T1 vale 1, isso é 2 raiz de L1. Elevando ao quadrado, você tem 1 igual a 4 vezes L1. Então, daqui você conclui que L1 vale 1/4. Beleza? No sistema internacional, 1/4 de metros. Isso, L1. Vamos calcular L2. Então, T2 é igual a 2 raiz de L2. Então, você vai ter 2 igual a 2 raiz de L2. Cortamos 2 com 2. Elevando ao quadrado, você vai ter 1 ao quadrado igual a L2. Então, L2 vale 1 metro. Você já sabe o comprimento do pêndulo 2. Agora vamos para o 3. T3 igual a 2 raiz de L3. T3 vale 4. Isso é igual a 2 raiz de L3. Então, você vai ter 2 igual a raiz de L3.
Elevando ao quadrado, galera, L3 igual a 4 metros. Agora ficou tranquilo, ó. Você já sabe o valor de L1, você já sabe o valor de L2 e você já sabe o valor de L3. Agora é só nós compararmos. Se você comparar, você vai ver que o L1 é o L2 dividido por 4, que o L2 é o L3 dividido por 4 e que o L3 é 16 vezes L1. Gabarito correto, letra C. Tranquilo até aí, galera? Foi? Beleza, vou parar por aqui, vou fazer um lanche, certo? Já fiz as 5 primeiras e daqui a pouco eu retorno com as 5 seguintes, tá bom? Me aguardem, vai ser rápido. Beijo no coração e fui!